A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe nessa tarde maravilhosa, nesse dia de hoje. Quero deixar aqui uma breve reflexão para as nossas vidas, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, que diz assim, ó: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se arremessavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te e acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Meus amados irmãos, esta reflexão eu quero deixar para os meus irmãos nessa tarde, nesse dia de hoje. Nós vemos aqui uma passagem bastante conhecida, ao qual Jesus ali, meus amados irmãos, ele vai incumbir os seus discípulos, compelia os seus discípulos, para que eles passassem para o outro lado. Olha o que Jesus disse, no versículo 35 do Evangelho, capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Ele diz assim, vamos para o outro lado. Jesus, quem foi que chamou os discípulos? Foi Jesus. Foi Jesus que chamou os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Foi Jesus que chamou os discípulos para atravessar naquele barco. E quando Jesus, o que é interessante, é que quando Jesus ele chama, ele se responsabiliza. Quando Jesus chama, ele se responsabiliza. Ei, eu quero abrir aqui um parênteses para você. Se Jesus te chamou, meu filho, minha irmã, se foi Jesus que te chamou, não te preocupa, porque ele se responsabiliza, porque quando Deus chama, ele se responsabiliza. E Jesus chamou aqueles discípulos para atravessar o outro lado. Só que Jesus não avisou para eles o que eles não esperavam, o que muitas das vezes a gente não espera quando Jesus nos chama, quando o chamado de Deus vem sobre a nossa vida, quando a ordem de Deus vem sobre a nossa vida, a gente não espera, a gente não está esperando o quê? As dificuldades. Os discípulos não estavam esperando essas ondas, este vento forte, mas Jesus sabia que ia ter este vento. Jesus sabia que ia se levantar ali um forte temporal, um forte vendaval sobre os barcos. Mas Jesus ali naquele momento estava provando a fé dos seus discípulos. Talvez essa situação que você esteja vivendo seja uma prova, seja Deus provando a tua fé, porque Deus só prova quem Ele ama. Seja Deus provando a tua fé nestas ondas, nessa tempestade que tem se levantado sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre os teus parentes, sobre os teus negócios. Sabe? Os discípulos não esperavam, não estavam esperando essa situação. Mas só que os discípulos, o que aconteceu? Os discípulos, vendo o barco se enchendo de água, eles achavam que ia morrer. Eles pensaram o quê? Eles se apavoraram. Eles acharam que ia morrer. E eles ficaram tão apavorados que eles foram até o mestre.
Foi até onde Jesus estava, na polpa do barco. E quando ele chegou lá, ele viu que Jesus estava dormindo e eles acordaram ao mestre dizendo: Senhor, não te importa que perecemos? Ou seja, Senhor, tu não está preocupado? Nós estamos a ponto de morrer afogado e tu está dormindo e não está preocupado? Mas o que eles não entendiam era que estava tudo sob controle. Sabe o que é que está faltando para você, meu irmão, minha irmã? É saber que Deus está no controle. Sabe o que está preciso, o que está faltando neste momento na tua e na minha vida? É saber e entender que o controle existe, que o controle de tudo está nas mãos de Jesus. Não adianta, não precisa se atemorizar, não precisa se apavorar, porque quem está dentro do meu e do teu barco se chama Jesus de Nazaré, e ele controla o vento, ele controla o mar, o domínio do mundo está sobre as suas mãos. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas não precisa se apavorar, porque Jesus está dentro do teu barco. Foi Jesus que te chamou, não te preocupa. Talvez você esteja preocupado porque muitos estão se levantando contra o teu ministério, contra a tua chamada. Se foi Jesus que te chamou, descansa. Se foi Jesus que te chamou, te segura, pois tu não vai morrer naufragado neste mar, porque Jesus está contigo neste mar. Jesus está contigo, está dentro do teu barco, então não há por que temer. Não há por que temer, Jesus está contigo, meu irmão, minha irmã. Jesus está contigo, não há por que temer a falência dos teus negócios, não há por que temer o teu casamento, não há por que temer a tua família, o teu marido, o teu filho. Jesus se acorda e Jesus naquele momento repreende eles, dizendo: por que vocês estão com medo? Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Rapaz, eu estou com vocês todo dia. Todo dia eu estou dizendo que estou com vocês, estou mostrando milagres, estou mostrando o meu poder. E um momento que eu deixo vocês aí, um momento que eu provo vocês me envergonham. Jesus está dizendo todo dia na sua palavra que é conosco, não temas. E por que você está temendo? Por que você está temendo? Por que você está com medo, atemorizado por causa dessa tempestade? Se Jesus prometeu que está contigo, se Jesus te prometeu que você vai chegar do outro lado, não temas, porque Jesus é contigo. Jesus acalmou a tempestade, Jesus acalmou o vento e houve grande bonança. E se cumpriu, eles chegaram do outro lado. Você também vai chegar, meu irmão. Então a palavra para o meu e o teu coração é: diante da tempestade, confie em Deus.